Pai seja convosco, amados da Igreja Universal Assembleia dos Santos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos aqueles que acompanham este vídeo. Tive um pequeno trabalho, trabalhando, ocupado com os afazeres, mas nunca devemos parar de estudar a Palavra de Deus. Então, novamente trazendo a lição bíblica sabatina, Monte das Oliveiras, a qual sempre a gente está estudando, e agora a gente vai estudar de Saulo a Paulo, a transformação de Saulo em Paulo, o que a graça de Deus faz na vida de uma pessoa. E essa lição é da minha autoria, aprovada pela igreja. É muito feliz de trazer essa lição da minha autoria, trabalhar com os irmãos, ter essa oportunidade. E vim aqui também acabar com uma ideia errada que a gente acaba fazendo no começo da caminhada cristã, que é pensar que o nome do apóstolo Saulo foi mudado para Paulo, ele deixou de ser Saulo, assim como foi lá, Abrão passou a ser Abraão. Porque quando eu comecei a caminhada, eu fiz exatamente isso. Eu comecei a estudar várias histórias. Eu lembro que a minha mãe me deu ali vários livros falando sobre histórias bíblicas, ilustradas, é claro. E eu vi essa jornada do apóstolo, e, e falava, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E depois, novamente, quando o apóstolo continua a sua caminhada, ele meio que para de usar muito este nome Saulo e começa a usar mais o nome Paulo, porque ele começa a pregar muito o evangelho para os gentios, para os romanos, para os gálatas, e, enfim, para uma igreja gentia, para um povo que não é judeu, então ele é chamado pelo outro nome. Mas é porque ele tinha a dupla cidadania. Mas eu, automaticamente, fiz ali uma analogia com a história de Abrão, que foi para Abraão. É uma mudança, porque Deus teria mudado. E depois, ao estudar a Bíblia, ao voltar a ler a Bíblia com mais força, porque eu fiquei um tempo afastado, eu vi que não tinha sustentabilidade bíblica para dizer que o apóstolo Saulo teria mudado de nome. Ele continuou com o mesmo nome, era conhecido como o apóstolo Shaul pelos seus, e era conhecido pelo apóstolo Paulo aos romanos, porque tinha dupla cidadania, a cidadania do seu pai. Então isso foi usado para pregar o evangelho com mais liberdade, digamos assim, o evangelho com mais liberdade para os gentios, porque ele tinha essa dupla cidadania, podia andar ali pela cidade de Roma sem ser, quem que é esse sujeito, né? Já que se entrasse uma pessoa de fora que não tinha cidadania, as pessoas poderiam ficar mais ali de olho, mais ali cuidando do que ele estava fazendo. Então ele teve mais liberdade para pregar o evangelho, mas mesmo assim sofreu perseguições, prisões, inclusive pôde até reclamar dessas prisões, embora já teria sofrido dano, mas ali, graças a essa dupla cidadania, pôde espalhar o evangelho aos gentios, aos gregos. A linguagem grega já era dominante naquela época, e os gregos tinham essa dificuldade com a palavra, com a letra shin do hebraico, essa pronúncia shal, shal. E daí foi feita uma mudança, assim como tiveram problemas com essa letra shin, também tinha problema com a pronúncia de Jesus, por exemplo, porque o nome original em hebraico é Yeshua. Yeshua. Novamente aparece a letra Shin do hebraico, então Jesus. Então os gregos tinham esse problema com a letra Shin do hebraico e fizeram adaptações para conseguir a pronúncia correta. Então, Shaul, Saulos, Paulos. Então aí o apóstolo Paulo, esse nome usado para pregar o evangelho aos gentios, mas permaneceu com o mesmo nome. Então, na etimologia, se a gente estuda um pouco de etimologia em relação a nomes, a gente vê que Saulo é a mesma coisa que Paulo. Eu me chamo Paulo, mas na etimologia, Saulo Paulo é o mesmo nome. Olha só que interessante a etimologia. E a gente encontra coisas que a gente não entende. Por exemplo, Tiago, na etimologia, a gente não encontra na Bíblia norte-americana, por exemplo, na Bíblia escrita ao rei James, King James é o rei, e exatamente esse nome James é Tiago. O que tem a ver? Não, é a história da etimologia, conforme cada um, conforme a sua pronúncia. João, John, é a mesma coisa, é o mesmo nome. No hebraico, Yohanan. Então o nome tem uma etimologia, não é tradução, é transliteração, conforme a pronúncia, conforme conseguimos. Porque quem tem uma língua original tem dificuldade a se adequar a outra. A gente consegue perceber isso quando uma pessoa
que fala inglês tenta falar o português, ela tem dificuldades, porque é uma outra articulação verbal. Então, por isso, foram feitas adaptações ao decorrer da história. E isso aconteceu com o apóstolo Paulo, acontece, às vezes a gente começar a viajar para outros países, às vezes a pessoa vai tentar pronunciar o teu nome, soa um pouco diferente, mas ela está dizendo do jeito dela. Ela entendeu o seu nome, só que ela, na pronúncia, ela não consegue falar muito bem. Mas, vamos lá para a lição. De Saulo a Paulo, vamos explicar essa transformação, não só do nome, não é a transformação do nome, mas uma identidade interior, é uma identidade que muda, a transformação de perseguidor a perseguido, daquele que achava estar fazendo um favor a Deus, mas na verdade estava perseguindo a igreja do Senhor. Então, a data do estudo, dia 8 de agosto de 2026, e o calendário judaico, dia 25 de Ave, de 5.786. Shaul, ou Saulo, como ficou melhor conhecido nas traduções da Bíblia, para o português, nasceu em Tarso, Cilícia, atual Turquia, por volta do ano 10 depois de Cristo. Era um judeu fariseu, criado em Jerusalém, zeloso da lei de Moisés, aluno do famoso Gamaliel e grande perseguidor da igreja em seus primeiros anos. Até que o encontro com Jesus, uma visão na estrada, o caminho a Damasco, mudasse radicalmente o rumo de sua vida. Ele caiu do cavalo, entre aspas, porque a Bíblia não afirma isso. A partir desse encontro, com a graça, Deus começou a trabalhar em sua vida e efetuar uma grande transformação. O perseguidor se tornou perseguido, o mestre da lei se tornou um arauto da fé, o mancebo que construiu e consentiu na morte de Estevão entregou sua vida em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Hoje estudaremos essa transformação de Saulo em Paulo e veremos que a graça quer mudar da mesma maneira a vida de cada um de nós. Uma transformação. E a gente faz essa brincadeira com o nome, porque a história de Saulo antes começa a ser mudada quando ele começa a usar o nome do apóstolo Paulo para pregar o evangelho aos gentios, não que ele deixou de se chamar Saulo e houve essa mudança como foi na história de Abraão. Então isso é só uma coisa que a gente cria na cabeça porque é impactante. Por que eu acreditava que o nome do apóstolo tinha sido mudado? Porque é uma transformação impactante que a graça de Deus faz na vida do apóstolo e isso mexeu comigo, por isso eu fiz essa analogia errada. Mas a mudança não foi do nome, foi uma mudança interior, uma mudança de vida, do velho homem para o novo homem, nova criatura se tornou. Eu acho que essa lição foi muito bem organizada, os parabéns a quem organizou a lição, a sequência, porque ficou no momento certo. Porque na lição passada a gente tinha estudado ali sobre a lição anterior, foi disciplinados pela graça, e agora a gente vai falar de um dos maiores, se não o maior aluno da graça, e essa graça de Jesus Cristo nosso Senhor, o maior aluno disciplinado pela graça, o aluno mais exemplar da graça, digamos assim, depois dos apóstolos de Cristo. Não sei se teve alguém mais ali, mais poderoso em obras, digamos assim, que o apóstolo Paulo, ele que foi um dos maiores escritores ali das cartas do Evangelho, das cartas do Evangelho não, das cartas do Novo Testamento, ele que escreveu mais cartas no Novo Testamento, que escreveu Timóteo, Tessalonicenses, Tito, e aí a gente tem várias cartas, primeira e segunda Timóteo, terceiro Timóteo, tem ali a primeira e segunda Coríntios, tem a carta a Tito, Filemon, olha quanta carta o apóstolo Paulo escreveu, e ainda tem aí a dúvida, quem escreveu ali a carta aos Hebreus? Claro que a gente vai precisar de um estudo mais profundo para ver quem escreveu aos Hebreus, para analisar diretamente no grego, porque o grego ele vai dizer ao certo se a escrita verdadeiramente é parecida ou não, mas eu olhando para o português, eu vejo o apóstolo Paulo, pelo menos as mesmas ideias, os mesmos pensamentos do apóstolo nas cartas aos Hebreus. Se não foi ele, tem um relato também que Lucas escrevia o que o apóstolo Paulo ditava quando ele estava preso. O Lucas escrevia, era o escrivão do apóstolo Paulo. A gente pode ter mais um tempo hábil para estudar sobre isso. Então, se não foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, para mim que pode ter sido o apóstolo Lucas, que também tem uma escrita, um pensamento parecido, porque se ele escreveu realmente o que o apóstolo Paulo pensava, pode ser que tenha também escrevido Hebreus. Mas aí a gente tem que estudar a historicidade do livro, se o apóstolo Paulo ainda estava vivo quando a carta de Hebreus foi ali escrita.
Então, mas vamos continuar então aí a primeira pergunta. Ali a gente viu que o apóstolo Paulo, ele aprendeu tudo aos pés de Gamaliel, mas Gamaliel era um fariseu, né? Gamaliel, ele era um fariseu, não era convertido ao cristianismo. Eu vou colocar aqui compartilhar a tela. Coloquei compartilhar a tela aí para a gente poder ver depois. Aí é um estudo bíblico baseado na lição que eu fiz e vai explicar para nós aí que o que de fato é sobre Gamaliel e que devemos prestar atenção, né? Então aqui, ó, todo mundo conhece alguém que mudou completamente de vida. Às vezes era uma pessoa difícil, orgulhosa, violenta ou sem esperança. Mas depois de um encontro verdadeiro com Deus, passou a viver de outra maneira. Foi exatamente isso que aconteceu com Saulo, mais conhecido como Paulo. Ele saiu de perseguidor da igreja para se tornar um dos maiores anunciadores do evangelho. E aí a pergunta para a classe: você acredita que Deus ainda pode transformar completamente a vida de qualquer pessoa? E por quê? Uma pergunta que você pode fazer para a classe, para você que é professor da Escola Bíblica Sabatina. E a gente vai adentrar agora quem era Saulo. A gente já aprendeu isso na introdução. E agora Gamaliel, porque fala que o apóstolo Paulo, antes de conhecer o evangelho, antes de conhecer essa graça, ele era aluno de Gamaliel, que era fariseu. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 34, diz assim, ó: mas levantando-se no conselho um fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que, por um pouco, levassem para fora os apóstolos. Ele era um mestre da lei, muito respeitado pelo Sinédrio e pelo povo judeu. Então a pergunta é o seguinte, porque o apóstolo Paulo, depois da carta aos Filipenses, vai falar que tudo que ele aprendeu, ele considera esterco. Eu sei que o esterco pode ser usado para adubar a terra, para fazer crescer as plantas, para tornar ali os nutrientes mais fortes na terra, para fortificar. Mas ali o esterco, a palavra no grego ali é usada para algo que é negado, é considerado lixo, para algo para ser descartado. Então, muitas vezes a gente, não é que o apóstolo Paulo estava falando diretamente com que Gamaliel era um esterco, não. O que ele aprendeu, o que ele se orgulhava de ter aprendido. Então, se ele aprendeu aos pés de Gamaliel, então essa indireta acaba pegando no professor, porque ali a gente viu em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 34, que ele era fariseu, doutor da lei. E todos os fariseus que a gente conhece na Bíblia, doutor da lei, eles não acreditavam em Cristo, não eram cristãos. Eles negavam a doutrina de Cristo, mas ali a gente consegue encontrar uma espécie de prudência com relação aos apóstolos. Enquanto muitos líderes queriam matar Pedro e os demais apóstolos, o Gamaliel se manteve meio cauteloso. Digamos assim, pode ser de Deus. Então, em vez de ele aconselhar a morte, ele permitiu, não, vamos afastar eles por um pouco, não vamos fazer nada. Mas isso não quer dizer nada, porque a Bíblia também não relata também que ele se converteu ou que era complacente com o cristianismo, não é? Mas ele ficava cauteloso segundo as suas atitudes. Mas a Bíblia não afirma que ele era cristão ou que apoiava, né, o que os apóstolos falavam. Porque ele era doutor da lei, e a gente sabe como é que os fariseus e os membros do Sinédrio se posicionavam a respeito dos apóstolos e a respeito de Cristo. Ele aconselhou com prudência com relação aos apóstolos, enquanto muitos líderes queriam matar Pedro e os demais apóstolos, Gamaliel disse. E agora, ó, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, 38 e 39, e agora digo-vos daí, de mão a estes homens, e deixai-vos, porque se este conselho, ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça, seres também achados combatendo contra Deus. Esse conselho mostra que ele era cauteloso e reconhecia a possibilidade de que a obra pudesse ser de Deus. Ou seja, que Gamaliel ele tinha um zelo. Olha, eu não sei. Não era aquele, digamos assim, não deu para enxergar aquele orgulho que a gente comumente encontra nos fariseus. Esse orgulho de que, não,
Está falando desse homem, esse Jesus, não acredita nesse Jesus, já vai descartando como os demais, né? Ele foi cauteloso e disse: se essa obra for de homem, se desfará, mas se for de Deus, nada podereis fazer. Então ele foi cauteloso ao dizer isso. Atos capítulo 22, verso 3, aí fala que Paulo foi aluno de Gamaliel. Eu sou judeu, instruído aos pés de Gamaliel, conforme a exatidão da lei de nossos pais. Isso mostra que Gamaliel era um dos maiores mestres do judaísmo da época. Gamaliel acreditava que Jesus era o Messias? A Bíblia não responde essa pergunta. Existem apenas possibilidades. Ele pode ter permanecido como um fariseu, que nunca aceitou Jesus como Messias, ou pode ter se aproximado da fé cristã mais tarde, mas a Bíblia não registra isso. Algumas tradições cristãs antigas afirmam que Gamaliel teria se convertido, mas essas tradições não fazem parte do texto bíblico e não podem ser confirmadas historicamente. O que podemos afirmar com segurança? Era judeu, era fariseu, era um doutor da lei, muito respeitado, foi mestre de Paulo, defendeu que os apóstolos não fossem mortos precipitadamente. A Bíblia não afirma que ele tenha se convertido a Cristo. E essa conclusão, mais fiel, é ao relato bíblico. Embora ali a gente não consiga afirmar de fato que diretamente o apóstolo Paulo falava de Gamaliel e tudo que ele aprendeu com Gamaliel fosse considerado esterco, embora esteja escrito em Filipenses capítulo 3, fosse considerado perda, algo a ser negado, algo que não devia se orgulhar, mas a gente consegue pescar nas palavras de Gamaliel aquela fala: não matem e não persigam os apóstolos precipitadamente. Ou seja, ele era a favor da morte se aquilo fosse de fato considerado heresia. Então é aí o problema. Ele era como os outros fariseus, só era um pouco mais cauteloso. Então, para mim, na minha opinião, que Gamaliel, tudo que ele ensinou para o apóstolo Paulo, então foi considerado perca, esterco, algo que não podia se orgulhar, porque o apóstolo Paulo, ele perseguia e era complacente com as mortes, inclusive foi complacente ali com a morte de Estevão, ele concordava com a morte de Estevão. Então, da onde ele aprendeu isso? Se ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Então, por isso que essa indireta acaba pegando em Gamaliel, porque se ele aprendeu disso, e Gamaliel era totalmente respeitado pelo povo do Sinédrio, pelo povo judeu, por ser um dos maiores ensinadores, um dos maiores mestres. Então, o apóstolo Paulo, para mim, essa indireta pega em Gamaliel, e tudo isso pode ser negado, considerado esterco, considerado perda. Por isso que o verdadeiro professor do apóstolo Paulo é a graça, é o Espírito Santo, é Jesus Cristo, o verdadeiro professor do apóstolo. Então, por isso que eu acabo falando que, e depois a gente vai aprender que tudo isso foi considerado perda pelo apóstolo, que a verdadeira lição que ele aprendeu, que devia se orgulhar, era o que ele aprendeu com Cristo Jesus. E aí, a gente entra na primeira pergunta. O nome de Shaul ou Saulo foi mudado para Paulo por Deus? Está lá em Atos dos Apóstolos 22, verso 3 a 21. E Filipenses 3, capítulo 4 a 6. E aí vai falar se o nome do apóstolo foi mudado ou não. Aí, ó. A leitura. Quanto a mim, sou judeu nascido em Tarso, da Cilícia, e nessa cidade, aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei dos nossos pais, zeloso de Deus, como todos nós hoje sois. E persegui este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto os homens quanto mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciões, e recebendo destas cartas para os irmãos, fui até Damasco para trazer amarrados para Jerusalém aqueles que ali estivessem a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que, indo eu já ao caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E eu respondi: quem é, Senhor? E disse-me eu: sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram, muito mais não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que eu farei? E o Senhor disse: levanta-te e vai para Damasco, e ali se te dirá tudo o que é ordenado a fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo a ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista, e naquela mesma hora vi. E ele disse:
Os Deus dos nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a sua voz da sua boca. Porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, porque te detens? Levanta-te e batiza-te. Levanta, lava-te dos teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia: dá-te depressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberam o teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as capas dos que o matavam. E disse-me: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Então a missão recebida pelo apóstolo Paulo. E o detalhe, o versículo 9 aqui, ó, desse mesmo capítulo, e os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Ou seja, a voz que apareceu ao apóstolo Paulo falava numa outra língua, falava na língua hebraica. E ele estava indo para uma cidade em Cilícia. Não fala... E os que acompanharam ele talvez não entendessem o que essa voz dizia. Só o apóstolo Shaul entendeu. E eles se atemorizaram, viram a luz, testemunharam, mas só Saulo entendeu o que aquela voz dizia. Então, o apóstolo estava indo aplicar a lei. O apóstolo estava indo aplicar a sentença, porque estavam falando contra o evangelho que ele acreditava. Estava falando contra o ensinamento que ele tinha aprendido. E de quem que ele aprendeu esse ensinamento? Não foi de Gamaliel? O maior doutor da lei, o mais respeitado entre os judeus, entre os membros do Sinédrio. Ele não aprendeu aos pés de Gamaliel. Por isso que essa indireta acaba pegando em Gamaliel. Tudo aquilo que eu me orgulhava, tudo aquilo que eu aprendi, eu considero perca, esterco, do grego lixo, algo a ser renegado. Porque o verdadeiro professor acaba de aparecer a ele. Ele temeu porque ele foi, como disse na introdução e agora disse no versículo, ele sabia, ele estava lá presente na morte quando a testemunha de Jesus, Estevão, foi martirizado por pregar a Cristo aos judeus. E ele estava lá presente. Ele estava lá, ele guardava as capas daqueles que eram mortos como algo a se orgulhar. Entende? Então isso ele aprendeu de quem? Entendeu? Ele aprendeu de quem esse ensino? Dos judeus, dos fariseus, do professor, do mestre dele, a quem ele devia perseguir, ao que ele deveria combater. Mas não estava perseguindo aqueles de fato perseguiram a Deus, mas ele de fato estava perseguindo a Deus. Não era o que ele perseguia que perseguiam a Cristo, mas sim ele próprio que perseguia a Cristo. E Jesus perguntou para Saulo: por que tu está me perseguindo? Por que tu me persegues? Porque você está perseguindo aos seguidores, aos apóstolos de Cristo. Por isso que mais para frente a gente vê que na história Pedro teve uma dificuldade de aceitar a palavra do apóstolo Paulo como evangelho, porque foi difícil por tudo que ele fez, por tudo que ele por ser fariseu, né? Mas depois de fato aceitou. Não, isso é palavra de Deus. Então não houve uma mudança de nome, mas sim uma transformação de mente. Uma transformação de mente, porque a voz que apareceu para ele o convenceu. A voz do Espírito Santo, a voz do professor, a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo, que o convenceu, que o converteu e o transformou em uma nova criatura. E Deus faz isso, a graça faz isso. E a graça tem nome. A graça é Jesus Cristo. Então a lei, ela serviu de guia. O apóstolo Paulo que fala aos Gálatas,
O apóstolo Paulo vai falar aos Gálatas, capítulo 3, versos 20 em diante, que a lei serviu de guia, a lei serviu de aio. Na cultura grega, um tutor que leva uma criança até o seu verdadeiro mestre. Então a lei guiou o apóstolo Paulo, mesmo que ele cometendo atrocidades, mas a lei guiou ele, porque ele estava querendo cumprir a lei, mas a lei não tinha vida para dar. A lei só condenava e martirizava as pessoas. Enquanto, então, essa lei guiou ele até o verdadeiro mestre. A lei, de certa forma, cuidou de Paulo. Ele querendo aplicar a lei e acabou conhecendo o verdadeiro mestre. O verdadeiro mestre é Jesus Cristo, e agora vai ensinar para o apóstolo Paulo, que era disciplinado pela lei, uma nova disciplina. Agora a matéria é a graça, o perdão, uma nova oportunidade, um recomeço, uma nova vida, uma transformação. Não de nome, mas de mente. Entende? É a dupla cidadania que seria aplicada, recebeu e herdou do seu pai terreno, para pregar o evangelho aos gentios. A gente vendo aqui agora Filipenses, né? Filipenses capítulo 3, 4 a 6, o apóstolo diz: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro dia que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo a lei, ele foi fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que na lei é irrepreensível. Ou seja, ele aprendeu isso de quem? Ele perseguidor da igreja. Ele teve um professor. Por isso que indireto acaba pegando no Gamaliel. Atos 13, verso 9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele. Ou seja, Saulo também se chamava Paulo. É o mesmo nome. Não houve mudança de nome, mas sim mudança de atitude. Houve sim transformação de vida, transformação de mente. Então, tudo aquilo que às vezes nós pensávamos, por causa de fazer aquela pequena analogia com a história de Abraão, porque também houve ali uma mudança de fato. Abraão se chamava Abraão e foi para Abraão, pai de muitas nações, mas na vida do apóstolo Paulo foi diferente. Ele continuou com o mesmo nome, só uma mudança de uma letra, ó, S para P, de Shin para outra letra, a qual o apóstolo pudesse ser pronunciado Paulo, mas na verdade é Shaul entre os seus. Mas abrindo portas na sua cidadania romana para abrir a graça, a disciplina graça aos gentios, não somente aos judeus, mas também aos gentios. Então muita gente pensa que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, como aconteceu com Abraão. Abraão para Abraão e Jacó para Israel. Mas a Bíblia nunca diz isso. Saulo era seu nome hebraico. Paulo era seu nome romano. Como cidadão romano, ele possuía os dois nomes desde o nascimento. Quando começou a evangelizar, principalmente os gentios, não judeus, passou a usar Paulo, que era mais conhecido entre os povos do Império Romano. A mudança importante não foi de nome, foi de coração. Deus mudou sua identidade civil. Deus não mudou sua identidade civil, mudou sua identidade espiritual. Aí a gente entra nas referências do Antigo Testamento. 1 Samuel capítulo 9, verso 2, Saul, o rei que tinha o mesmo nome. Este tinha um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Então, o mesmo rei Saul cometeu um erro absurdo, achando que estava fazendo a vontade de Deus, mas não estava, estava fazendo a vontade contrária a Deus. O apóstolo também, no começo, achava que estava fazendo a vontade de Deus, mas não estava. Então, Saul, o rei Saul, xará do apóstolo Shaul. Então, uma mudança de mente, que nem fala em Ezequiel, capítulo 36, verso 26, uma mudança de mente e de coração.
E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E os fariseus tinham um coração de pedra, um coração duro, um coração endurecido, que se, se, se fixava na lei. Se fixava na lei, tanto na lei, esquecia da misericórdia e da bondade de Deus. Não concedia uma nova oportunidade de recomeçar. Era só uma palavra errada, e os fariseus queriam precipitar, jogar a morte, apredrejar, viu com paus e pedras. Mas a graça vinha dar uma nova oportunidade, um recomeço. Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As novas e velhas coisas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Efésios capítulo 4, verso 22 a 24. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então o apóstolo Paulo perdeu coisas com homens, com concupiscências do engano do homem, do coração enganoso do homem, mas agora se despojou de tudo isso e se revestiu de um novo homem, segundo Deus é criado a verdadeira justiça e a verdadeira santidade. Então o apóstolo Paulo, ele aprendeu e considerou perda tudo aquilo que aprendeu com Gamaliel, tudo aquilo que aprendeu com os fariseus, todo esse ensino. Nada era de orgulho. As capas que ele guardava, as mortes que ele vivenciou, que ele viu, que concordou, nada disso era motivo de orgulho. Era motivo de esterco, de lixo, de engano, porque ele causou a morte de muitas pessoas honestas, testemunhas do verdadeiro evangelho. Santo Agostinho, nosso coração está inquieto enquanto não descansar em Deus. Nosso coração fica inquieto enquanto não descansar em Deus. A graça ela não apenas perdoa, ela transforma. John Wesley. Vamos aplicar no nosso dia. Deus não está mais preocupado primeiro com o nosso nome ou aparência. Ele quer transformar o nosso coração. A verdadeira conversão muda nosso caráter. Segunda pergunta. O que permitiu que Deus transformasse a vida de Saulo? Então aí vamos entrar na segunda pergunta. E aí a gente vê ali o comentário, você pode ver a lição, o que o nome do apóstolo concedia a eles, regalias. Então vamos ver o comentário, a resposta da primeira pergunta. O apóstolo tinha o mesmo nome do rei Saul e pode ter cometido erros parecidos com os do seu xará. Principalmente o de pensar estar obedecendo a Deus quando na verdade estava perseguindo Cristo. A igreja e a verdade, o encontro na estrada de Damasco alterou completamente os rumos de sua vida. Em vez de aprender aos pés de Gamaliel, teria como professor o Espírito Santo aos pés da cruz. Quando o seu outro nome, Paulo, não foi dado por Deus, diferentemente do que muitos pensam. A questão é que os gregos tinham certa dificuldade com a letra Shin do hebraico e, consequentemente, com o nome Shaul. Assim, preferiu usar seu outro nome. Paulo, concedido a ele desde seu nascimento, já tinha dupla cidadania. Ser um cidadão romano era um privilégio que concedia muitas vantagens. A pessoa não podia ser açoitada sem prévio julgamento, tinha o direito de falar diretamente com César e recebia proteção em viagens dentro do império. A cidadania podia ser comprada por altos valores ou recebia após prestar serviços relevantes. No caso de Paulo, foi herdada do pai, e o nome do romano serviu aos propósitos divinos, para abrir portas e permitir que o evangelho fosse levado de modo mais familiar às nações. Apesar de não ter havido mudança, ao passar a usar Paulo no lugar de Saulo, o gesto foi tomado como um símbolo de transformação operada pela graça de Deus em sua vida. Essa sim, fundamental e necessária e pela qual todos precisam passar. Somente com uma nova identidade em Cristo, uma mudança de caráter, seremos como Saulo ou Paulo, verdadeiros proclamadores do Evangelho. E a segunda pergunta: o que foi importante para que Deus operasse a transformação de vida em Saulo, que todos nós também precisamos ter? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, 3 a 6.
13, verso 9, 1 Pedro, capítulo 5, verso 5, Filipenses, capítulo 3, 7 a 11. E a gente vai ver os textos agora. Vamos ver os textos. Atos 9, 3 a 6. E ele disse, quem é Senhor? Ele disse, Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra aguilhões. Aqui aparece a palavra recalcitrar. E algumas traduções não tem. Manuscritos mais antigos não tinham essa palavra recalcitrar. Essa continuação do verso. Duro é coisa é recalcitrar contra aguilhões, mas que aparece em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, verso 14, na Almeida, revista corrigida. Recalcitrar significa resistir teimosamente, rebelar-se, insistir em lutar contra uma autoridade, opor-se de forma obstinada, dar coices contra algo que corrige. Resistir, insistir, rebelar-se, opor-se, teimar, desobedecer, endurecer o coração, lutar contra, contender, recusar-se a obedecer. No grego, a expressão atos, que aparece em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, 14, é skeleron sou pros kentra lactizen, ou seja, skeleron, ou duro, difícil e penoso. Daí vem a palavra esclerose, algo endurecido. Escleron, esclerose, algo endurecido. Singular, quintron, significa aguilhão, ferrão, vara pontiaguda, instrumento usado para conduzir bois. O agricultor usava uma vara com uma ponta de ferro para conduzir o boi. Dar coice, chutar, escoiciar. Literalmente, o boi dava coices contra o aguilhão. Quanto mais chutava, mais se machucava. Então, quando Jesus fala isso, ele está dizendo, você está lutando contra mim, quanto mais resiste a mim, quanto mais resiste à vontade, mais sofrimento causa a si mesmo. Não era Deus castigando Saulo, era a própria resistência dele que causava dor. Existem essas expressões no hebraico? Não exatamente. O Novo Testamento foi escrito em grego, mas existe um paralelo no Antigo Testamento. O hebraico usa frequentemente a ideia de kashilev, coração duro, ou queixê, pescoço duro, obstinado, teimoso, rebelde, resistente à correção. É uma ideia semelhante à de recalcitrar. Então, a figura que é usada no Antigo Testamento, embora a frase completa apareça em Atos, o símbolo do aguilhão já era conhecido. Em Eclesiastes capítulo 12, verso 11, as palavras sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações. Elas nos foram dadas pelo único pastor. Ou seja, as palavras dos sábios são como aguilhões. Ou seja, as palavras, elas machucam se você resistir a elas. Porque a palavra é sábia. Então, se você resistir a essa palavra de ensino, de sabedoria, elas são como aguilhões que machucam, exatamente como o boi era conduzido com aquele ferro para ele continuar andando. Você tem que alfinetar o boi para ele continuar andando. Mas aí o boi não quer andar, o boi vai dar coices. Então, quando ele dá o coice, mais o ferro aprofunda, mais o ferro machuca. Exatamente com a palavra do sábio. Porque a palavra confronta, assim como confrontou o que o apóstolo fazia. Deus fala pela palavra, pela consciência, pelo espírito, pelas circunstâncias. Quanto mais resistimos continuamente, estamos recalcitrando contra aguilhões, lutando contra algo mais forte que nós. Como é que a gente vai lutar contra algo que está penetrando em nós? Quanto mais insistimos em fazer a nossa própria vontade, mais sofremos. Quando obedecemos à caminhada, se torna mais leve. Essa expressão ensina a resistência à vontade de Deus. Não prejudica quem mais forte é a própria pessoa que insiste em lutar contra aquele que deseja conduzi-la ao melhor caminho. Todavia, Saulo, que também se chamava Paulo, a gente já leu esse verso. Agora, 1 Pedro, capítulo 5, verso 5. Semelhante a vós jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
Filipenses capítulo 3, verso 7 a 11. A verdade é que eu também poderia pôr minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu também ainda mais os motivos para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu, quanto mais a prática da lei, era fariseu. Era tão fanático que perseguia a igreja quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei. Ninguém podia me acusar de nada. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. Tudo que ele aprendeu, tudo que ele fazia, que ele aprendeu a obediência à lei, que ele aprendeu de Gamaliel sobre a lei, nada disso mais tinha nenhum valor. Então, o apóstolo Paulo foi disciplinado agora pela graça. Nada do que ele aprendeu na lei foi suficiente. Nada mais tinha valor. A lei era incapaz de dar a vida, que nem vai falar em Gálatas capítulo 3, versos 20 em diante, que a lei não pode te dar a vida. Não estamos debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Romanos capítulo 6, verso 14. A lei só serve para dizer que você é um fracassado. Exatamente como disse para o apóstolo Paulo. Exatamente como disse para o apóstolo Paulo. A lei só serve para mostrar que você é um fracasso. Mas a graça te permite uma nova oportunidade, não para andar de qualquer maneira, mas para recomeçar. Mas se a lei fosse que nem o apóstolo Paulo pregava anteriormente em sua vida, era um fracasso, era morte, era desespero. A lei só serve para mostrar que você falhou, mas Deus dá uma oportunidade de recomeçar. Aí tem a explicações ali em Jeremias capítulo, referências em Jeremias capítulo 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis se buscar de todo o vosso coração. Tem Isaías 55, versos 6 e 7. Procurar a ajuda de Deus enquanto pode achá-lo. Orem ao Senhor enquanto pode, que Ele está perto. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor, nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Porque os pensamentos de Deus são melhores que os nossos. Porque os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não pensamentos de morte. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Teme o Senhor e não faça nada que seja errado. Palavras de instruções. João capítulo 10, verso 27. As minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço e as me seguem. Exatamente como o apóstolo escutou a voz do Senhor ao caminho de Damasco. Tiago, capítulo 4, versos 6 a 10. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as escrituras sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso contra os humildes. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores, limpem o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem e chorem, mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Diferentemente do que os fariseus pensavam, que gostavam de orar, de jejuar, de parecer ali santos perante ao público, gostava de posições de honra nos templos, de sentar e chamar a atenção. Mas posições de honra perante Deus, não perante homens. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Tornar a sua alegria em tristeza, a sua risada, transforma ela em choro. É isso que o apóstolo Paulo falou. Nada do que eu tinha me orgulhava, agora eu me orgulho. Nada daquilo que eu aprendi, agora tem algum valor. Agora o que tem valor para ele é o que ele aprendeu aos pés de Cristo, aos pés do Espírito Santo. Isso que o apóstolo Paulo nos ensina. A humildade é a porta de todas as virtudes. A conversão é uma obra diária da graça. Martim Lutero. Aplicação para os nossos dias. Deus fala conosco diariamente, precisamos aprender a ouvir. Um coração humilde sempre cresce espiritualmente.
E a gente vai entrar na terceira pergunta. Aí o comentário, ó. Deus e seu Filho Jesus falam com a pessoa em sua própria língua, de modo que a pessoa entenda suas palavras e as atenda. Jesus falou com Saulo na sua língua, mas o importante foi que a sua graça salvadora o alcançou. Não há limites para a graça, nem idioma, nem nação, nem raça, nem cultura. Deus quer chamar você, falar contigo na sua língua e que você entenda. Não há magia de mudança de nome, mas uma mudança de forma de agir, pensar, com a mentalidade de Cristo sendo moldada em nós, para tanto a entrega total é necessária, crucificando o velho homem e os seus desejos, assim como a humildade e o poder do Espírito para moldar a nova vida e identidade a cada passo na caminhada que se inicia com a conversão e a entrega. E a terceira pergunta: o que caracterizou a nova identidade do apóstolo Paulo? Que mudança Deus operou em sua vida? Né, falamos tanto que Paulo ali já disse, Paulo declarou: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo continuou sendo um cidadão romano, mas agora pertencia principalmente ao reino de Deus. Isso significa que a sua vontade passou a ser vontade de Deus. Antes vivia para si, agora vivia para Cristo. Mesmo preso, açoitado e perseguido, permaneceu firme. Salmo 40, verso 8. Eu tenho prazer em fazer a tua vontade, ó Deus. Guardo a tua lei no meu coração. Eu tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Guardo a tua lei no meu coração. Então existe lei. Fala tanto de lei, a lei não serve, a lei só serviu de guia, a lei só serviu de aio, a lei não pode dar a vida. Mas existe diferença. A lei a qual a gente fala que a gente não está debaixo da lei é a lei de homens. A lei que quer aplicar uma punição que não é santa, que não é justa. A lei que não oferece perdão. A lei que não tem misericórdia. É isso que precisamos entender quando falamos de lei versus graça. A graça ensina o que é de fato a lei, mas a lei sem a graça não é de fato lei. Por isso que a lei é maldito quem está debaixo de lei. Lei de homens, lei que não tem misericórdia, lei que não tem bondade, lei que não tem justiça, lei que não tem amor, lei que não tem verdade. Mas a lei que tem verdade, a lei que tem misericórdia, a lei que tem bondade, é a graça de Deus, a lei que oferece perdão, uma oportunidade de recomeço. Miqueias capítulo 6, verso 8. O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que ele exige de nós. O que ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros como dedicação e que vivemos em humildade e obediência ao nosso Deus. Miqueias, mas esse verso dá para dizer assim, evangelho, com bem força, assim, dá vontade de dizer, evangelho de Miqueias, capítulo 6, verso 8. O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos com humildade e obediência ao nosso Deus. Porque evangelho vem de evangelion, boa notícia. E a boa notícia é esta que Miqueias diz. Palavra de Deus. Isaías capítulo 43, verso 1. Que dá para dizer Evangelho de Isaías. Mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou diz: não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu chamei pelo seu nome e você é meu. Olha o que está dizendo aqui. Mas agora, povo de Deus, Deus te chama pelo nome. Não tenha medo, pois eu o salvarei. Você é meu. Romanos capítulo 6, verso 4. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele, por termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivemos uma vida nova. Uma vida nova. E lá no verso 14 vai falar: não seremos mais dominados pelo pecado, porque não estamos mais debaixo da lei, mais debaixo da graça. É simples entender. Alguém vai lá e dá um soco no rosto de outra, no rosto dele, no rosto de outra pessoa. Essa pessoa perdoa. Mas eu irei socá-la novamente para que o perdão daquela pessoa
tenha força em mim? Não. Não andei socando ninguém para que o perdão daquela pessoa me dê alegria, porque eu escutei o perdão dela e foi muito bom. Mas não socarei mais aquela pessoa. Tem que falar assim às vezes o verso, porque quando a gente fala de graça ali, parece que a pessoa não entende. A graça não dá oportunidade para você continuar pecando, porque você já aprendeu que é errado, mas só recebeu uma nova oportunidade de fazer o que é certo. É isso que está dizendo, porque a lei, ela tem um ponto final. A lei diz, não matarás, e ela tem um ponto final, não matarás, ponto final. Mas já éramos afogados em nossos delitos e pecados. O apóstolo Paulo fala aos Romanos, já éramos afogados em nossos delitos e pecados. Não há quem faça o bem, não há um justo sequer, não há quem pregue, não há ninguém, não um só sequer. Então, se não há ninguém, todo mundo foi encerrado debaixo da desobediência, todo mundo está destituído da glória de Deus. Então, todos nós, assassinos, adúlteros, mentirosos, idólatras, a lei já dizia, você é um fracassado, porque a lei é antes de nós. Antes do homem existir, a lei já existia. Não é para fazer isso. Porque quando Adão e Eva foram postos no jardim, já tinha lei, já tinha regra. Não coma desta árvore, porque do dia que comerdes, certamente morrerás. Então, antes do homem existir, já existia regra, já existia lei. E a lei dizia: o homem falhou, o homem fracassou. A lei dizia: o homem deve morrer. Então, a lei só serve para mostrar: você está errado, você está condenado. Mas a graça vem e te dá uma nova oportunidade. A lei te oferece morte, a graça te oferece perdão. E essa transformação de Saulo a Paulo, não do nome, mas de identidade, de mente, de coração. Colossenses capítulo 3, 1 a 3. Vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando ele aparecer, vocês aparecerão com ele e tornarão parte da sua glória. Filipenses capítulo 1, 21. Pois para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Porque para o apóstolo o viver é Cristo e o morrer é lucro? Porque se ele continuar vivendo, porque ele sabe do seu mártir, mas se ele continuar vivendo, ele vai continuar vivendo para Cristo, pregando o evangelho. E por que morrer é lucro? Porque ele viveu em Cristo e sabe da sua salvação. A sua salvação é certa. Ele sabia da sua salvação. E temos que saber da nossa salvação. Fazer as coisas direito. Que nem disse Miqueias, capítulo 6, verso 8. Quem pertence a Cristo, vive para Cristo. Quais são os ensinamentos de Cristo? Charles Spurgeon diz isso. Cristo não melhora apenas a vida, ele faz nova vida. A.W. Tozer. Aplicação para nós. O cristão continua tendo a profissão, família e responsabilidades, mas agora vive para glorificar a Deus em tudo. Vamos para a pergunta número 4. Aqui, ó, um cidadão romano tinha vários privilégios, principalmente a liberdade de transitar. Esse comentário da terceira pergunta. Pelo império, mas em Cristo, Paulo herdou uma liberdade muito superior à concedida por sua dupla cidadania. Ao declarar que já não mais era quem vivia, mas Cristo é que vivia nele, Paulo expressou a essência dessa nova vida como a entrega do eu, dos seus desejos e paixões, e uma vida governada pelo Espírito de Deus durante sua jornada. Mesmo em prisões e correntes, não haveria mais barreiras ou impedimentos para o ministério do servo, do Senhor, de Adonai,
para anunciar o evangelho e libertar outros cativos em todos os apriscos. Quarta pergunta. Mesmo com provas e dificuldades, o que ele recebeu em sua nova vida? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 16 a 21. Em tudo dai graças, né? Em tudo dai graças. A gente vai lá, a 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 16 a 21. Olha aqui o que o apóstolo diz. Estejam sempre alegres, em tudo dai graças. Orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Não desprezem as profecias. Examinem tudo, fiquem com fé. Fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Então é isso que o apóstolo Paulo fala. Em tudo dê graças. E o apóstolo Paulo falava isso quando estava sendo preso, enquanto estava sendo açoitado, enquanto estava sendo perseguido. Ele dizia, em tudo dai graças. Filipenses capítulo 4, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha que lindo que é dizer esse verso. Tudo posso naquele que fortalece. Mas o apóstolo Paulo falava isso enquanto estava preso, próximo ao martírio, próximo a perder a vida. E você não tem motivos para se entristecer, porque você tem uma vida, você tem uma família. Mas o apóstolo Paulo estava certo do seu martírio, mas ainda continuava animando os seus irmãos. O apóstolo Paulo esperava o carrasco, o carcereiro, abrir aquela cela, chamar pelo nome dele, Shaul, com uma estira de couro nas mãos, onde seria colocada a sua cabeça, e dizia, em tudo dai graças, porque tudo posso naquele que me fortalece. Olha o tamanho dessa mensagem, irmãos. E a gente se entristecendo por pouca coisa, às vezes dá vergonha. A gente tenta deixar passar e não consegue deixar passar uma coisa pequena. Mas o apóstolo Paulo estava prestes a perder a vida e dizia, em tudo dai graças, tudo posso naquele que me fortalece. Animando os outros irmãos. E a gente quer, às vezes, desanimar os outros irmãos com as nossas atitudes. A gente deve colocar isso em prática, porque falar é bonito, mas às vezes fazer é muito difícil. O aluno mais disciplinado pela graça, o aluno mais exemplar da graça, Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus. Paulo sofreu muito. Foi preso, espancado, naufragou, foi rejeitado. Mesmo assim, nunca perdeu a alegria. Entendia que Deus continuava no controle. Sua alegria não dependia das circunstâncias, dependia de Cristo. Neemias capítulo 8, verso 10. Vou agora para casa e façam uma festa. Repartam sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Este é o dia sagrado para nosso Deus, portanto não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dará a vocês será a sua força. Salmos 46, verso 1. Deus é o refúgio e a nossa fortaleza, socorro que não falta em tempos de aflição. Filipenses capítulo 4, 4 a 8. Tenha sempre alegria, unidos com o Senhor. Tenham alegria, sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupe com nada, mas em todas as orações peçam a Deus que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estarão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. A paz de Deus, que excede todo entendimento, é a paz que precisamos. Romanos capítulo 8, verso 28. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles quem ele chamou de acordo com seu plano. Tiago, capítulo 1, verso 2 a 4. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições,
pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Tiago disse, o irmão de Jesus disse, também martirizado por amor ao evangelho de Cristo, ele que se converteu depois. A alegria cristã nasce da confiança em Deus. John Stott. A palavra de Deus não elimina a tempestade, mas sustenta o navegante. Correr Timbon. A aplicação. Nem sempre Deus tira os problemas. Muitas vezes ele fortalece os seus filhos para enfrentá-los. Nossa alegria deve estar em Cristo. A nossa alegria deve estar em Cristo Jesus. Não se apegar às pessoas, porque homens, pessoas são falhas, mas se apegar a Cristo, nosso Senhor. E isso nos ensina muito. Nos ensina muito. Às vezes as aflições vêm. Uma pequena comparação que eu desejo fazer a vocês. Eu desejo aplicar aqui nesta aula, nesse ensino, dessa lição. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13 e 2 Coríntios capítulo 1, verso 8 e 9. Vamos falar de coisas diferentes. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13 fala que não vai vir tentação maior do que a gente possa suportar. Mas ali está falando de pecado. Deus não vai ofertar uma mentira irresistível, um adultério irresistível, colocando, por exemplo, uma mulher irresistível que você tem que pecar, que você tem que se deitar com ela, que você tem que se adulterar com ela. Então isso você pode suportar. Mas em 2 Coríntios capítulo 1, verso 8 e 9, fala que às vezes vem uma aflição, uma tribulação, uma provação maior do que eu possa suportar. Por quê? Porque não dependemos de nós mesmos, dependemos de Deus. Porque não dependemos da nossa força, dependemos da força de Deus. E às vezes vem coisas, tempestades maiores do que a força humana. Exemplos, aflições, as tribulações, a provação de Jó, quando perdeu filho, riquezas e doenças que eram superiores à força humana. E ele só conseguiu suportar porque se apegou em Deus. Leia lá a 2 Coríntios capítulo 1, verso 8 e 9. O apóstolo Paulo fala que aquilo lá foi desesperador, aquilo que ele passou na Ásia. Fez ele perder a esperança da vida. Achou que ele ia morrer ali. Mas ele viu, não dependo da minha própria força, dependo da força de Deus. E às vezes vem coisas que para nós é um passo maior que a nossa própria perna. Mas que a gente deve se aprender com isso, que a gente depende da força de Deus. Confiar em Deus e não nas nossas próprias forças. E o comentário, Paulo, em suas cartas, tinha extremo cuidado. Mesmo quando foi preso, aguardava pelo seu martírio, continuava falando do evangelho e aconselhando seus discípulos, animando-os, porque para ele o viver era Cristo, o morrer era lucro. Mas esse viver era com alegria. O apóstolo encontrou uma nova genuína alegria e descobriu o poder de dar graças em todas as circunstâncias, firmando na confiança de que tudo estava nas mãos de Deus e contribuía para seu bem. Nem mesmo a forte perseguição imposta por governantes cruéis como Nero e outros entre os anos 54 a 68 depois de Cristo impedia ele e seus cooperadores de viver dessa maneira. E nós, o que nos impede de evangelizar? Pois Paulo, mesmo diante da extrema dificuldade e opressão, não recuou e chegou ao ápice da graça, alegrar-se na hora da morte, pois sabia que estava com Jesus. Quinta pergunta, quem abandonou Paulo e quem ficou com ele para o consolar? Que advertências recebemos a partir de tais situações? 2 Timóteo 4, 9 a 11, 16 e 17, Gálatas capítulo 5, verso 4, Hebreus capítulo 12, verso 15, e Hebreus capítulo 6, verso 4 a 6. Né? Quem que abandonou o apóstolo, né? Demas abandonou o apóstolo, porque amou mais este mundo. Lucas permaneceu fiel, mesmo sozinho diante dos homens. Paulo escreveu, o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. Nem todos permaneceram conosco. Algumas pessoas vão desistir, outras permanecerão fiéis. Nossa confiança precisa estar em Deus. Salmos 27, verso 10. Ainda que meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Isaías capítulo 41, verso 10.
Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças, eu os ajudo, eu os protejo com a minha forte mão. Mateus 24, verso 13. Mas quem ficar firme até o fim ficará salvo, será salvo. João 15, verso 5. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem estará unido comigo e eu com ele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Hebreus capítulo 13, versos 5 e 6. Não se deixe dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Portanto, sejam fortes e corajosos. O Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? A perseverança é a prova da verdadeira fé. John Calvin. Nunca estamos sozinhos quando Cristo está conosco. Mateu Henry. Não desanime quando alguém abandonar a caminhada. Valorize quem permanecer fiel. Acima de tudo, permaneça firme ao lado do Senhor. A história de Paulo mostra que ninguém está longe demais da graça de Deus. Aquele que perseguia a igreja tornou-se um dos maiores missionários da história. Sua vida nos ensina que Deus transforma qualquer pessoa, a graça muda o coração, a verdadeira conversão produz uma nova maneira de viver. A perseverança vale mais do que um começo empolgado. Cristo continua chamando pessoas para segui-lo hoje. Independente do passado, Deus pode escrever uma nova história para quem se rende a Ele. E a pergunta que faço para todos nós: se Jesus encontrasse você no seu caminho a Damasco, qual área da sua vida ele pediria que fosse transformada primeiro? Olha só, coloque-se no lugar do apóstolo. E se você estivesse no caminho a Damasco, o que será que Deus pediria para você mudar? Paulo repreendeu Demas, que abandonou a obra e o deixou sozinho, amando o presente século. Encontrando forças em Deus e em seu companheiro Lucas, que havia ficado ao seu lado, escreveu ainda a Timóteo buscando animar os demais, quando hoje não estão fazendo como Demas, amando o presente século, amando os prazeres, abandonando a obra de Deus. Se estamos fazendo isso, estamos caindo da graça e voltando ao velho homem. A graça fortalece, pois quem está debaixo da graça não está sobre um favor, não está só sobre um favor imerecido, mas também sobre a bondade, a misericórdia e a justiça de Yahweh. Ficar sem isso é estar sem a proteção divina. Deus devemos buscar conforme aqueles que ainda estão ao nosso lado, e não aqueles que se perderam ao longo do caminho. O Senhor é a nossa força e a sua graça nos são suficientes. A graça de Adonai nos basta. Então essa é a lição a qual é de minha autoria. Espero ali estar acrescentando no entendimento de todos os irmãos. É um estudo que envolve tempo, envolve pesquisas, pesquisas históricas. Claro que a gente, com a inteligência artificial, com o Google, com a internet, a gente tem facilidade em encontrar conteúdo histórico de escritores, de livros, e a gente vai montando lição, é claro que com concordância bíblica, porque a Bíblia é a nossa principal regra de fé e prática, porque eu acredito nisso. Só a Escritura é suficiente, só a palavra de Deus é suficiente para transformar a nossa vida. Nada de tradição humana, nada de tradições de homens, nada de telefone sem fio que vai passando de um para outro. Ah, tradição, tradição, tradição. Nada disso. Só a Escritura. Só a palavra de Deus é suficiente. E ela se sustenta em vários versos da Bíblia, porque Jesus Cristo é suficiente. É o único mediador entre Deus e o homem. E nenhuma tradição de homens, nenhum ensino de homens pode superar isso. Porque o apóstolo Paulo disse: tudo que eu aprendi aos pés de tradições de homens, aos pés de Gamaliel, aos pés de fariseus,
Nada disso eu devo me orgulhar. Nada disso tem valor. Tudo isso é cocô. Engraçado, né? Esterco. Aquilo que verdadeiramente tem valor é aos pés do Espírito Santo. É aos pés de Jesus Cristo. Então se apegue nisso. Não de mudança de nome, mas de transformação de mente e de coração. Até a próxima. Que Deus nos abençoe.